Olá! O programa OAB Nacional começa agora com as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Caravana Nacional das Prerrogativas passa por Roraima e Pernambuco para preservar o exercício profissional da classe nos estados. OAB cobra ações do governo federal em crise envolvendo venezuelanos em Roraima. Em ano de eleição, Ordem dos Advogados do Brasil lança campanha para a conscientização do voto. E você vai ver também, comemorando o mês da advocacia, a gente te mostra a importância do trabalho dos advogados de ordem. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. A agenda final da comitiva da Caravana Nacional das Prerrogativas por Roraima teve a realização de uma audiência pública com a advocacia local e o ato de desagravo em favor dos profissionais que já tiveram as suas prerrogativas desrespeitadas. Uma audiência pública com a advocacia roraimense e um ato de desagravo coletivo em favor de mais de 20 profissionais da advocacia ofendidos em suas prerrogativas profissionais marcaram o fim da passagem da Caravana Nacional por Roraima. Advogados e advogadas do estado participaram da audiência, trazendo seus relatos sobre o exercício profissional. Os casos de constrangimento e de violação das prerrogativas são frequentes em Roraima. Os advogados e advogadas desagravados passaram por revistas discriminatórias e vexatórias no Fórum Criminal de Boa Vista, na cadeia feminina e nas demais unidades prisionais do estado. Em nome dos mais de 1.100.000 advogados e advogadas brasileiros, em nome de toda a classe dos advogados e advogadas do estado de Roraima, sintam-se ilustres colegas, abraçados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, o abraço, a solidariedade do Conselho Federal e o repúdio veemente, como disse, a essas autoridades que insistem em desrespeitar a advocacia brasileira. O presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, participou do ato. Ele reforçou a posição da entidade de ir aonde a advocacia está, sempre em defesa dos direitos da classe. Aonde nós tivermos um advogado desrespeitado nas suas prerrogativas profissionais, lá estaremos nós para bradar e para afirmar que a Ordem dos Advogados do Brasil não aceita desrespeito às prerrogativas profissionais da nossa profissão. Sem advocacia não há liberdade, sem liberdade não há democracia, sem democracia não há cidadania. A sociedade brasileira deve ser a primeira a ombrear conosco na defesa das nossas prerrogativas profissionais. A audiência e o ato de desagravo tiveram a participação do diretor-tesoureiro do CFOAB, Antônio Neildo, e do presidente da seccional de Roraima, Rodolfo Moraes, que destacou que a ida da caravana ao estado ajuda a reforçar à sociedade e ao poder público locais que o respeito às prerrogativas da classe não é privilégio, mas sim o direito do cidadão sendo representado por advogados e advogadas. A seccional de Roraima vai ganhar uma nova sede até o fim desse ano. A obra, que já está bem adiantada, foi visitada pela diretoria da OAB Nacional. As antigas instalações estão sendo ampliadas para atender às demandas da advocacia roraimense. Na passagem por Roraima, a diretoria da OAB Nacional visitou as obras da nova sede da seccional no estado. O presidente nacional, Cláudio Lamáquia, e o diretor-tesoureiro, Antônio Neildo, conheceram todo o espaço que deve ser inaugurado até o fim desse ano. A ampliação das instalações foi pensada para receber um número maior de pessoas, com mais espaço para comissões e serviços oferecidos pela Ordem, atendendo às demandas da legislação com foco na acessibilidade. Com as obras, a sede passa de 320 metros quadrados para 1.400. A comitiva da OAB Nacional foi à penitenciária agrícola de Monte Cristo, a maior do estado de Roraima. O grupo ouviu os detentos e constatou uma realidade que, para a Ordem, representa uma tragédia anunciada.
Maior unidade prisional de Roraima, a penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, foi visitada por uma comitiva de representantes da OAB Nacional e da seccional roraimense. O presídio abriga cerca de 1.400 presos. Durante a visita, os detentos que estavam no pátio fizeram queixas ao presidente nacional da OAB, que demonstram a necessidade urgente de investimento. O diretor do presídio não dá atenção para nós. Só vem aqui quando ele quer e quando acontece alguma coisa, como aconteceu agora, fuga. Que vem cortar a nossa visita, vem cortar a sacola aí que nós não tem nada para comer aqui dentro. Você tá entendendo? Tuberculose, nós tá doente. Entendeu? Cuspindo sangue no corredor. Um dormindo por cima do outro aqui. Tá chovendo dentro dos pavilhões, tá molhando tudo dentro das aulas. Não estão dando. Progressão de regime. Tem vários com a cadeia paga aqui, com 10 anos de sistema puxando. Em janeiro de 2017, uma rebelião na penitenciária resultou na morte de mais de 30 detentos. E de lá para cá, aconteceram fugas e tentativas de novos motins. A OAB constatou condições consideradas assustadoras quando somadas ao drama humanitário vivido no estado. O governo de Roraima informou que já pediu investimento ao governo federal. Para o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, a reforma da penitenciária agrícola de Monte Cristo deve acontecer o mais rápido possível, já que a realidade representa uma tragédia anunciada. A comitiva da OAB Nacional aproveitou a passagem por Roraima para a Caravana Nacional das Prerrogativas e se encontrou com autoridades locais para verificar a situação dos imigrantes venezuelanos no estado. A ordem tem se demonstrado preocupada com as condições às quais estão submetidas dezenas de pessoas que buscam no Brasil um refúgio para a crise vivida no país vizinho. O estado de Roraima tem sido porta de entrada no Brasil para venezuelanos que fogem da crise no país. No entanto, nos últimos dias, episódios de violência entre brasileiros e imigrantes têm agravado a situação nas cidades roraimenses que fazem fronteira com o país vizinho. Ao longo dos últimos 3 anos, o estado recebeu mais de 50 mil imigrantes. São cerca de 800 pessoas por dia entrando na região. E fica cada vez mais claro que Roraima não tem condições de abrigar todos os venezuelanos que buscam ajuda no Brasil. E essa situação tem preocupado a OAB Nacional. A situação envolvendo os venezuelanos que hoje chegam ao estado de Roraima e ao Brasil é algo que preocupa e preocupa muito a todos nós. As autoridades públicas devem ter uma visão direcionada para esse tema, notadamente na questão da área da segurança pública e da saúde. Estamos diante de uma crise que ela é humanitária, sem dúvida nenhuma. Precisamos ter solidariedade federativa no Brasil, mas temos que ter a responsabilidade de não vermos esta situação no estado de Roraima agravada, inclusive, com conflito social entre brasileiros e venezuelanos. Há 2 semanas, o presidente nacional da OAB esteve em Roraima e presenciou as dificuldades enfrentadas tanto por imigrantes quanto pela população das cidades da fronteira. Lamáquia e uma comitiva da OAB foram até o abrigo para venezuelanos na capital Boa Vista. A realidade dos imigrantes também foi tema de um encontro entre o presidente da Ordem e a governadora do estado, Sueli Campos. Na conversa, Cláudio Lamáquia garantiu à líder do governo que a entidade vai agir administrativamente junto ao presidente Michel Temer e também juridicamente para o alcance de alternativas e soluções à questão. Em nota, o presidente da OAB afirmou que cabe ao governo federal uma atuação urgente antes que uma tragédia aconteça, já que o problema tem se agravado devido à inoperância das autoridades em relação ao tema. Ele ainda completa dizendo que os estados precisam se organizar para receber os venezuelanos e dar um exemplo ao mundo de democracia e solidariedade. Com o mês movimentado para a advocacia, a Caravana Nacional das Prerrogativas foi até Caruaru, no agreste de Pernambuco. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, e toda a classe local realizaram um ato de desagravo em favor do advogado Sávio Delano. Ele foi vítima de prisão arbitrária por policiais militares no início de julho.
Pernambuco foi o 23º estado que recebeu a Caravana Nacional das Prerrogativas. A comitiva tem ido a todas as seccionais da Ordem para garantir a dignidade profissional e fiscalizar as condições de trabalho de advogados e advogadas em cada região. Caruaru foi a cidade pernambucana escolhida para a realização de um ato de desagravo público. Dessa vez, o advogado Sávio Delano foi o desagravado. Sávio foi preso em julho desse ano de forma truculenta por policiais do 1º Batalhão Integrado Especializado de Policiamento de Caruaru. Ele foi forçado pelos agentes da Biesp a entrar na viatura, enquanto o advogado argumentava que a medida violava suas prerrogativas profissionais. Você vai entrar? Você vai entrar? Não precisa disso. Ou você entra ou coloca você lá dentro. Você vai entrar? Bota aí lá dentro. É minha prerrogativa de advogado. Vocês estão ferindo. Sim, Vocês sim. estão ferindo minha prerrogativa de advogado. Eu não estou tumultuando nada. O desagravo aconteceu em frente ao 1º Batalhão, com a presença dos presidentes da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, da Seccional de Pernambuco, Rony Preus Duarte, e da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Cássio Teles, além de advogados e advogadas pernambucanos. No ato, Cláudio Lamáquia reforçou o apoio do Conselho Federal da OAB e de toda a advocacia a Sávio Delano. Nós todos estamos aqui hoje representando 1.100.000 advogados brasileiros para dizer ao Sávio da sua integral e absoluta postura que teve como advogado, mas acima de tudo dizer do nosso apoio, da nossa solidariedade no momento que tu vivestes uma agressão. Isto nós não admitiremos jamais. Aonde tiver um advogado, aonde tiver uma advogada neste país agredida, a Ordem dos Advogados do Brasil lá estará. Ele enfatizou que a advocacia não aceitará desrespeitos às prerrogativas profissionais e nem tentativas de calar a classe em seu direito de se manifestar. Estou absolutamente honrado de poder estar aqui hoje, neste momento tão importante para a advocacia. Mas não é um momento onde a advocacia esteja agredindo qualquer policial militar. Nós estamos aqui para valorizar a corporação que age de acordo com a lei, nos termos da lei. Não se pode pretender calar impunemente a sociedade brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil e seus advogados e advogadas falam em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. E não aceitamos. Já o presidente da seccional, Rony Preus, reconheceu durante o ato a importância do trabalho do 1º Biesp e destacou que o desagravo não foi contra a corporação ou o batalhão, mas contra policiais que praticaram conduta abusiva contra um advogado, restabelecendo a honra de Sávio. Ao participar da inauguração do novo auditório da OAB São Paulo, anexo à sede institucional, a OAB Nacional reafirmou a importância da advocacia se unir, especialmente neste ano de eleição. Em visita à seccional de São Paulo, onde participou de cerimônia de inauguração do novo auditório da OAB Paulista, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, ressaltou a necessidade de união da advocacia em prol de uma sociedade melhor. A OAB tem sido cobrada permanentemente. E eu tenho procurado, juntamente com todos os nossos conselheiros federais, agir com serenidade, com equilíbrio, mas com a firmeza necessária no momento atual. Porque nós temos um compromisso com a democracia. A história da Ordem se confunde exatamente com a democracia. Ao inaugurar o novo espaço, o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, relembrou que o Conselho Federal sempre foi um parceiro da seccional, inclusive na construção da atual sede. Nós, numa parceria com o Conselho Federal, foi possível comprar a nossa sede, fazendo com que a advocacia, depois de tanto tempo, não deixasse, porque passou a ser a sede cultural da Ordem, a Praça da Sé, o edifício histórico, mas que pudesse ter instalações adequadas à dimensão da advocacia de São Paulo. Para ele, faltava à seccional um auditório melhor para valorizar a advocacia local. Esse espaço será, a partir de hoje, o espaço da valorização da ética, porque sem ética não é possível o exercício da nossa profissão.
o espaço de defesa intransigente das nossas prerrogativas profissionais. Nós sabemos que a violação das nossas prerrogativas significa um atentado ao principal direito de uma democracia, que é o direito de defesa. Um espaço de constante aperfeiçoamento cultural, jurídico. Aqui certamente teremos muitos eventos. Também presente ao evento, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, ressaltou que a atuação da OAB é fundamental para a cidadania. O papel de proeminência pela sua história, no tempo e nos fatos que a OAB de São Paulo tem como referência para a história do Brasil. Também compareceram à cerimônia o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Manuel de Queiroz Pereira Calças, o ex-presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e o ex-presidente da OAB São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso. Agosto é considerado o mês da advocacia. A data remete ao dia de criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, em 11 de agosto de 1827. E para mostrar a importância da atuação desses profissionais, o programa OAB Nacional preparou uma matéria especial. Veja. A Constituição Federal, promulgada em 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, garantiu aos brasileiros um Estado democrático de direito. Bem por isso, ganhou o apelido de Constituição Cidadã. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Assegurando diversas garantias, a Carta Magna previa um sistema de justiça cheio de inovações. Uma delas foi a extinção do Tribunal Federal de Recursos para a criação do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais. Outra novidade foi a implementação das funções essenciais à Justiça, onde a Advocacia e Ministério Público têm atuações fundamentais, deixando a estrutura jurídica mais dinâmica. Para a efetivação da Justiça, são necessários vários atores que compõem um sistema fundamental no processo. O juiz, que interpreta as leis para julgar os processos. O Ministério Público, que oferece denúncia contra o réu. E a advocacia, atuando pelo direito de defesa. A Carta Magna de 88 determinou que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Isso quer dizer que é dos advogados e das advogadas a missão de pedir em favor do cidadão, que desconhece o conteúdo jurídico das leis, mas busca na advocacia o reconhecimento dos seus direitos. Nós, enquanto dirigentes de ordem, temos que representar exatamente isto. A busca incansável por uma maior igualdade social, a defesa intransigente da democracia, a defesa das prerrogativas profissionais do advogado, não como o advogado sendo, com esta defesa, alguém que seja privilegiado, muito antes pelo contrário. As prerrogativas profissionais da nossa profissão, elas pertencem ao fim e ao cabo ao cidadão que nós representamos. O advogado e a advogada são agentes de transformação social. Mas a função constitucional da advocacia vai muito além da promoção do direito de defesa. A classe tem a missão de atuar nas questões inovadoras de interesse público e pelas causas da cidadania. Assim, a ordem pode tentar corrigir alguma irregularidade que prejudique o cidadão ou o Estado de Direito. E quando ela é chamada para cumprir essa missão, a OAB tem importantes representantes, os advogados e advogadas de ordem. São eles que atuam para a manutenção do Estado democrático de direito, para a garantia dos direitos do cidadão. Bom, eu acho que ser advogado de ordem é uma missão. É um compromisso que a gente assume com toda a nossa classe, com todos os nossos colegas, de representar muito bem, de defender a nossa profissão, de defender o nosso trabalho. E a gente tem um compromisso muito firme, que a gente não pode deixar em nenhum momento, né? Tem que ser o nosso fio condutor, a nossa responsabilidade com a defesa da advocacia, da justiça, da efetivação dos direitos fundamentais. Em quase 88 anos de criação da entidade, os dirigentes de ordem sempre estiveram atuantes em proposituras
posturas e ações efetivas. Ao longo da história, o protagonismo da advocacia foi fundamental. Desde 1930, quando a OAB foi criada, ela tem uma dupla função. Ela tem uma função que é institucional e tem uma função que é classista, né? Classista, todo mundo já sabe, é cuidar dos interesses da classe dos advogados, mas é a institucional que traz esse destaque para a ordem como hoje uma das principais entidades da sociedade civil brasileira. Por quê? Em todos os estados de exceção no Brasil, a OAB teve um papel importantíssimo na defesa das liberdades civis, das garantias individuais, e teve um papel importantíssimo aí na redemocratização do país, no movimento Diretas Já, na consagração da Assembleia Nacional Constituinte, né, que deu a nossa nova Constituição. E hoje não é diferente. A Constituição prevê que o Conselho Federal da OAB tem legitimidade para propor ações que questionem a constitucionalidade de normas. Também pode indicar membros para os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, além de nomes para compor os tribunais por meio do 5º Constitucional. Por isso, a advocacia continua a trabalhar de forma incisiva para fazer valer as legitimidades constitucionais da OAB Nacional e assegurar o cumprimento da lei. A gente pode destacar, na década de 2010, a aprovação da Lei da Ficha Limpa, né? A Lei da Ficha Limpa veio de um projeto de iniciativa popular que estava aí tramitando há muitos anos. Quando a OAB abraçou esse projeto, né, a Lei da Ficha Limpa conseguiu ser aprovada, né? Também temos a luta da OAB, né, com as ações diretas de inconstitucionalidade e aí vetando todos os projetos de lei que ferem a nossa Carta Magna. A OAB também teve um papel importante, né, em coibir as doações ocultas para campanhas políticas, né, uma conquista que ela teve no STF. Também as doações de pessoas jurídicas. Então, esse é um papel que a OAB tem de realmente representar os interesses da sociedade civil brasileira. O Brasil é o 3º país no mundo em número de advogados. Só perde para os Estados Unidos e a Índia. Contudo, a Ordem dos Advogados do Brasil é a maior entidade da advocacia no mundo, pois abriga no sistema OAB mais de 1.100.000 advogados e advogadas. Por meio dessas ações, os profissionais de ordem têm trabalhado de forma independente pela aplicação do direito em favor da cidadania. Em ano eleitoral, a OAB lançou uma campanha para conscientizar o cidadão sobre a importância do voto. Uma iniciativa que busca a mudança do cenário político do país. Depois de anos de turbulência no cenário político, com denúncias sem precedentes de corrupção, prisões de representantes da lei e até mesmo o impeachment presidencial, o Brasil vai ter uma nova oportunidade de reescrever a sua história. Pensando nisso, a OAB Nacional lançou a campanha Vote Consciente. A ação será realizada em todo o país, de acordo com a realidade de cada estado. Mas o objetivo é um só: incentivar o eleitorado a eleger os seus representantes e acompanhar o desempenho dos eleitos. Não nos cansamos de alertar o cidadão. O voto é a sua maior arma. Não erre a pontaria. Voto não tem preço, voto tem consequência. E a consequência de uma escolha mal feita é justamente a responsável por esta crise ética e moral que nós estamos vivendo. Como tem sido hoje defendido em redes sociais, é um desserviço para a própria democracia brasileira. Uma pesquisa do IBOPE aponta que 6 de cada 10 eleitores estão indecisos ou não querem votar. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o cenário é preocupante, pois é com essa ausência da população que acabam se elegendo os maus políticos. A campanha Vote Consciente foi lançada junto à seccional do Rio Grande do Sul e pretende levar informações e formar eleitores criteriosos. Para isso, a OAB conversou com diversos setores da sociedade, como imprensa, igrejas e líderes comunitários. Na ação estão previstos o combate ao compartilhamento de fake news, a desmistificação do voto nulo e branco, além de dicas e informações para que o eleitor planeje o voto. A exemplo dessa atuação,
a seccional do Rio Grande do Sul produziu vídeos publicitários com linguagem de fácil compreensão, que falam sobre a importância do comparecimento às urnas nas próximas eleições. Confira agora uma dessas peças publicitárias. Esta é Sueli. Ela sempre pesquisa preço e negocia por tudo que vai comprar. Conhece todos os melhores lugares para fazer suas compras. Os vendedores até se escondem quando veem ela chegar. Mas e aí, Sueli? Você também tem essa preocupação ao escolher seus candidatos? Faça a sua parte. Vote consciente. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.